Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de Python para quem entende Excel. Na primeira aula nós vimos algumas funções básicas usando o Pandas, né? Então quem não assistiu a primeira aula é importante assistir para entender como a gente como chegou até aqui, né? Como a gente qual é a nossa metodologia de trabalho. E a ideia do curso é justamente dar uma introdução à programação para aquelas pessoas que entendem de Excel, sabe trabalhar com Excel. Muitas pessoas sabem trabalhar bem com Excel, e aí a ideia é de olhar essa visão de programação à luz de quem já conhece e já trabalha com Excel. Bom, então a gente tem aqui nossa planilha que a gente está trabalhando, né? E aqui nós podemos observar algumas operações que nós já fizemos. Então, uma das coisas que a gente trabalha bastante em planilhas do Excel é a ideia de filtrar, né? Tanto classificar, nessa parte de ordenar do menor para o maior, etc., que a gente vai ver na aula de hoje, como também aplicar filtros, né? Então, a ideia de aplicar filtros, né, a gente poder selecionar células, o conceito de selecionar células. Então, por exemplo, imagina que eu quero fazer uma seleção aqui de filtros, por exemplo, valores que sejam maior maior do que 1. Então, eu tenho apenas as células, veja aqui ficar azulzinho aqui, né, com os valores maiores do que 1. E eu posso aplicar em cima disso outro filtro, por exemplo, só os significantes, né, estatisticamente significantes, e aí eu tenho outra célula, né, com esses valores, certo? Então, esse tipo de operação a gente já viu na aula passada que a gente utiliza o lock, né, para fazer essa operação. Então eu posso filtrar valores de duas colunas e assim ter um conjunto de dados filtrados pelos valores, certo? Então vamos ver como a gente aplica agora para ordenar valores na nossa planilha. Então aqui eu já criei um novo Google Colab, né, um novo notebook, certo? No Google Colab, aula 2 Python. Eu já importei a planilha, né? A planilha que a gente está utilizando. Queria mostrar para vocês que ela fica aqui, ó. Tá vendo? Então é no sistema de diretórios. Então tudo que você importar vem para cá. Você também pode importar, eu já falei na aula passada, mencionei na aula passada, né? Importar do Drive, né? Do Google Drive. Depois a gente pode até ver isso, tá? Mas por enquanto, por hora, eu preciso saber. Porque, por exemplo, se eu quiser deletar ela, eu posso vir aqui, né? E com o botão direito eu posso fazer download, renomear, excluir, etc. Certo? Então eu já preparei aqui, coloquei nesse textozinho, você pode colocar usando um texto mais. E vamos aqui colocar como eu faria para ordenar uma determinada coluna. Tá? Então, antes de mais nada, vamos ver o nome das nossas colunas. Né? Eu sempre gosto dessa função aqui, porque ela lembra para a gente, né? Quais são as nossas colunas. Imagina que eu quisesse agora, então, ordenar o meu data frame pelo vamos colocar aqui, pela odds. Né? Vamos pela odds. Então, eu vou chamar a função sort values. Sort values. E aqui, dentro do parâmetro, então eu vou passar o parâmetro dessa função. Tá? Então, só fazendo uma referência no Excel, toda fórmula, toda função, ela precisa de um parâmetro, ela precisa de um ou mais parâmetros. Né? Então aqui a gente tem o primeiro parâmetro que a gente passa é o nome. Eu vou colocar qual é o nome da coluna que eu quero indexar, certo? Então eu vou usar o by e simplesmente coloco o nome da coluna que eu quero indexar. Então, odds. Certo? Então, rodo aqui e aí ele vai colocar aqui a odds. Veja que está em ordem crescente dos valores de odds. Certo? Eu posso também querer, por exemplo, ordenar
mais de uma coluna. Então, para eu ordenar mais do que uma coluna, eu boto como se fosse uma lista, né? Um vetor de valores. Então, aqui eu boto as outras colunas. Por exemplo, vamos botar aqui P valor, né? Então, ele já ordena primeiro pela odds, depois pelo P valor, certo? A gente pode também querer modificar a ordem da nossa da nossa ordenação, né? Aqui está do menor para o maior, eu posso querer alterar isso. Então, o parâmetro para fazer isso é o ascending. E o ascending por default é true, a gente bota ele para false. Certo? False dizendo que eu quero que os valores agora sejam do maior para o menor, né? Então, observe que agora ele vem do maior para o menor. Certo? Então, essa é a forma de você criar, de você ordenar dados na sua, no seu, do seu data frame, né? Da sua planilha planilha que você está utilizando, você está trabalhando. Tem uma operação também que a gente costuma fazer no Excel, que é transformar linha em coluna e coluna em linha. Né? Por exemplo, eu vou selecionar aqui esses dados aqui, né? E selecionar copiar. Vou abrir aqui uma nova planilha, né? E a gente vem aqui e cola ao contrário, linha, coluna, coluna, linha. Então aqui eu fico com os valores das colunas e aqui os valores da linha. Então isso é uma operação simples que a gente faz no Excel e que é muito útil, né? Vez por outra, a gente está realizando esse tipo de operação. Então, existe uma função aqui que também faz isso para a gente automaticamente e de forma bem simples. É só chamar o df e botar o t de transversa, né? Que ele vai fazer o valor transverso, né? Dessa tabela. Então, olha, aqui eu vou ficar com as colunas, vão virar linhas e as linhas viram colunas. Tá? Então, às vezes, isso é interessante para a gente fazer algum tipo de operação que a gente está querendo trabalhar com a nossa planilha, não com formato coluna-linha, mas com formato linha-coluna. Uma outra função que a gente costuma usar no Excel é a função soma-se, né? Essa função aqui. Ó. Então, se eu quero, por exemplo, imagine que eu quero somar nessa coluna aqui, coluna de odds, apenas os que são maiores, os que são menores do que 1, para ver a soma deles. Então a gente usa a função soma-se, né? E aqui eu boto o intervalo, então eu vou colocar todo o intervalo e os critérios. Então eu vou botar aqui o critério menor do que 1. Esse aqui vai ser o critério. E o que é que ele vai fazer? Ele vai somar todos os valores, a soma de todos os valores, no caso aqui, menores do que 1. Então, como é que a gente faz isso usando aqui o nosso data frame? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a seleção. Eu posso usar o lock, né? Eu posso usar o próprio colocação direta aqui. Posso botar, por exemplo, tem várias formas de fazer, né? Depois vocês vão se acostumando com essas formas. Menor do que 1. Se eu fizer isso aqui, ele vai me dar... Ele está conectando que ele desconectou. Deixa ele conectar. Não. Conectou. Pronto. Então é menor do que 1. Certo? Então, se eu quiser a soma disso daqui, né? Aí veja que aqui ele já fez a primeira seleção, selecionou os menores. E aqui eu só preciso colocar que eu quero a soma. Né? Então, a soma desses valores. E aí, epa, perdão, aqui eu tenho que botar também qual é a coluna que eu quero, que no caso aqui é a odds, né? Então eu posso botar assim, né? Ou posso botar ponto também. São as duas formas da gente selecionar, né? Então aqui eu tenho
a soma das odds cujo valor é menor do que 1. E que bate lá com o valor da nossa planilha, né? Então aqui, ó, menor do que 1, né? Bate com o valor da planilha, o valor somado aqui. Uma outra função assim, muito interessante para quem já usou Excel ou usa Excel é a função PROC-V, certo? Então a função PROC-V, eu vou colocar ela aqui, né? Imagina que eu quero procurar um valor, eu vou usar aqui, ó, tá aqui como é que é a descrição dessa função, um valor na primeira coluna esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha em uma coluna específica. Com o padrão, deve estar classificado em ordem crescente. Então veja que, para que a gente possa usar o PROC-V, a gente primeiro tem que colocar ela em ordem crescente e depois localizar o valor da primeira linha, ela só vai retornar aqui a primeira linha à direita. Então vamos fazer aqui uma pesquisa, certo? Deixa eu fechar aqui, tirar isso aqui. Vamos primeiro ordenar essa coluna aqui, a coluna gênero, certo? Então eu venho aqui, ordeno, perdão, não é aqui não. Aqui, classificar de A para Z, vou classificar aqui a coluna, cadê a coluna gene? De A a Z. Então, uma vez ordenada, né, agora eu posso aplicar a função. Deixa eu apagar isso aqui, né? Então eu vou aplicar a função. Então, ó, PROC-V, né? PROC-V, valor. Então aqui eu coloco primeiro o valor a ser procurado, né, na tabela, depois a matriz, primeiro o valor a ser procurado. Vamos abrir aqui a caixinha dela, né? Então o valor a ser procurado, vamos dizer, eu vou colocar para cá, certo? Eu vou colocar nessa célula aqui, para procurar o que eu vou colocar nessa célula, certo? A matriz, então eu vou selecionar essa matriz. Vou colocar aqui odds, até odds, certo? O índice coluna, né, que procura o valor da coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha direita. Então, isso aqui eu já coloquei, né? E o intervalo, ok, certo? Então dá ok aqui. Ops, está faltando alguma coisa, então. Creio que precisa aqui a gente colocar esse valor daqui da coluna. Salvo engano, aqui é contando 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui o valor 5. Esse valor aqui é para dar um match, né? Eu vou deixar, ó, correspondência exata seria igual a falso. Verdadeiro, vamos testar isso aqui, né? Eu vou deixar vazio. Então aqui eu vou botar 1, ele não me retorna nada. S, aí ele me retorna o valor. S seria o primeiro, então, o primeiro valor aqui da coluna, e ele vai me retornar. Me retornou quanto lá, qual o valor? Deixa eu ver. 8,75, que é 8,75, que é o primeiro que deveria ter. Como eu coloquei lá 5, né, no argumento. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. S. Deu match aqui. Cadê? Na verdade ele trouxe esse aqui, ó, 8,75. Trouxe o último. Trouxe o último. É isso. Deixa eu botar aqui false. Falso. Falso para ele dar match, né? Aqui ele dá match, então agora sim 00399, que seria aqui o primeiro. 0039. Então, se eu botar falso, ele pega aqui o último, né? E o primeiro, ele pega, se eu botar false, ele pega o primeiro. Se eu não botar, ele pega o último. Então veja que a ideia aqui é eu pegar um valor de uma coluna, quer dizer, seria a coluna odds, baseado na busca nisso daqui. Então como é que a gente faria isso? Usando lá o Python, né? Então se eu quiser localizar aquele elemento, então eu vou dizer aqui, não é maiúsculo, não é minúsculo, df
gene, né, igual a S, ops, é isso? Aqui eu tenho que fechar aqui, certo? Se eu fizer isso aqui, ele já vai me dar somente né, deixa eu colocar para vocês verem, somente o que tem S aqui na coluna gene, né, na coluna gene só S, e agora eu vou querer o elemento da coluna odds, que equivale a isso aqui, né? Então eu posso simplesmente selecionar, eu posso selecionar odds, né, se eu quiser aqui, então odds, e ele me dá logo a coluna toda. Depois eu seleciono se eu quiser apenas a primeira linha, né? Então tá aqui, ó, certo? Então tá aqui. Então veja que aquela função lá, o procv, eu posso fazer simplesmente dessa forma, procurar um valor que eu quero, né? E localizá-lo. Não preciso ordenar, né? Você viu que eu não preciso ordenar, e ele já me traz os valores correspondentes, certo? Nessa coluna ou em qualquer coluna que eu quiser. Não preciso nem modificar, que ele já me dá os valores. Uma função também que a gente costuma usar bastante é aquela função se, né? Função se ou if ou se, né? Então imagina que eu quisesse agora criar essa coluna, por exemplo, né, de significância, botar asterisco, como é que ela foi criada? Ela foi criada baseada nos valores de p-valor. Ou seja, p-valor menor do que 0,05, coloque isso. Então seria uma coluna assim. Eu vou apagar os valores dessa coluna aqui para a gente ver como é que a gente construiria essa coluna, certo? Deixa eu apagar aqui, apagar esses valores. Então como é que seria? Eu botaria se, então veja, se, né, isso daqui for menor do que 0,05, né? Aqui no caso é vírgula, né? 0,5, então eu boto asterisco. Se não, eu deixo em branco. Então aqui eu tenho um se, condição, se for verdadeiro, né? Coloca isso, coloca asterisco, se não, deixa vazio, né? Ops, deixa eu ver, certo. É porque esse símbolo aqui botar entre aspas. Então agora eu tenho um sinal lá quando ele é menor do que zero. Então é só eu colocar aqui para todos, né? Copiar a função e eu retorno esses valores, certo? Então como é que eu faria para criar uma nova coluna, né? Veja que isso aqui é uma nova coluna lá no DataFrame e modificando esses valores, né? Eu vou modificar esses valores aqui de acordo com um determinado critério ou determinada condição de uma outra coluna. Então, para fazer isso, vamos então comentar essa linha aqui e vamos fazer um lock também. df.lock, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna, vou mostrar para vocês que eu vou modificar aquela coluna sig, certo? E em vez de eu botar agora, para valores de P menor do que 0,01, eu vou botar 2 asteriscos, certo? Então é isso que a gente vai fazer, essa alteração. Então, para os valores de p-valor, né, os p-valor menor do que 0,01, 0,01, para os valores menores do que 0,01, a coluna sig. Isso daqui vai ficar igual, se for menor do que 0,01, a 2 asteriscos. Então veja, lá ele já estava com um asterisco, eu vou modificar então para 2 asteriscos. E depois eu vou mostrar a coluna, certo? Sig, né? Sig. Isso, sig. Vamos ver como é que ela vai ficar. Então, ó, pode ver que ela já substituiu. Parece que foi todos, né? Vamos tentar visualizar apenas ver todos os valores, né? Todos os valores, que assim fica melhor de visualizar. Então, ó, observe que o que estava vazio, né, antes, continua vazio. O que é maior do que 0,1 continua com asterisco e os outros eu alterei baseado nesse valor aqui,
certo? Então eu posso alterar. Se eu quisesse criar uma nova coluna, então é simples também, é só eu fazer da seguinte forma, fazer df, por exemplo, se eu quisesse criar sic1, significa 1, eu boto isso aqui igual a qualquer coisa, né? Por exemplo, igual a df.sic, certo? E aí ele criaria essa coluna, ele simplesmente inseriria mais essa coluna no final do data frame. Então, essa seria uma forma, como eu falei, né, de criar. Geralmente a gente faz isso no Excel, né, quando a gente está mexendo com Excel, criando colunas baseadas em valores de outras colunas. Certo? Então foi exatamente isso que eu fiz aqui. Ok? Outra função bem interessante do Excel, né, que é muito utilizada, é quando eu quero contar uma determinada coluna, uma quantidade de elementos que tem dentro de uma coluna, de acordo com um determinado critério. Por exemplo, vamos contar quantos valores significativos tem aqui nessa coluna aqui, certo? Então como é que eu faria isso? Eu uso a função count, ou é count-se, né? Calcula o número de intervalo e os critérios, certo? Então vamos colocar aqui, daqui, né? Seriam nossos valores. Estou com uma capsuluca aqui. Peraí, deixa eu só ajeitar meu teclado. Meu teclado está com um capsuluca ativado. Screwlook, pronto, ok. Então, count-se, pega aqui os valores e o critério, né? O critério seria igual a asterisco. Então esse aqui seria o nosso critério, igual a asterisco. Ops, deu alguma, acho que o critério aqui é que está errado. Já sei o que é, porque esse símbolo aqui, asterisco, ele equivale, um asterisco coringa. Ele significa qualquer coisa. Quando a gente bota um asterisco, na busca, ele significa qualquer coisa. É um símbolo coringa. Né? Então, deixa eu tirar aqui e deixar vazio, porque ele vai calcular, ele vai contar a quantidade que tem de vazios. Pronto, ok, 70. Significa que tem 70 células dessa vazia. Certo? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Aqui, tá? Então, deixa eu comentar, né? Comentar esses três. Bom, para fazer essa contagem é bem simples, né? Basta eu chamar aquela coluna que eu quero fazer a contagem e veja que essa função aqui, essa função de contar valores, ela é bem poderosa. Né? Ela conta os valores por cada um dos que estão lá. Então, dos valores que estão presentes. Então, dois asteriscos tem 62 e um asterisco tem 16. Né? Então, ele já conta por... Isso aqui já é bem melhor, né, do que a função count-se. Ok? Então, para a gente concluir a nossa videoaula de hoje, eu queria mostrar mais esse conceito aqui interessante, que é uma coisa que a gente às vezes quer fazer usando o Excel, que é remover umas linhas dependendo de algum critério, certo? Eu vou mostrar para vocês, ó, essa linha aqui, essa linha SIG, ela tem alguns valores, e aí eu vou aproveitar para mostrar como eu trato esse tipo de valor, né? Então são valores, por exemplo, que nessas linhas não tem, estão vazias. Certo? Essas linhas estão vazias. Então como é que eu faço para tratar no meu data frame? Eu quero remover todas aquelas linhas que estejam vazias. Só quero ficar com linhas que não sejam vazias, certo? Que não estejam indicando esse né? Significa que não tem valor, né? Não foi calculado nenhum valor para ele. E aí eu posso fazer várias operações sobre isso aqui, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova cópia, né? Uma cópia do nosso data frame para que a gente possa trabalhar com esse data frame sem
sem modificar o valor original, certo? Então, criei a cópia, df1 ponto. Eu vou mostrar para vocês aqui o sig, né? Que é aquela, deixa eu também aqui, ó, que foi a coluna sig, que já copiei o data frame 1. E agora eu vou usar a função dropNA, que é uma função que a gente remove essas colunas, certo? Então, se eu botar simplesmente dropNA, ele vai deletar todos os elementos NA do meu data frame, certo? Então, ele vai mostrar para cá que não vai ter mais nenhum NA. Se eu mostrar aqui para vocês que se eu fizer agora, se eu fizer isso aqui, ó, ponto sig ponto values, a gente vai ver que não alterou nada, certo? Não alterou nada. Então, aqui vai ter ainda os NAs. Então, para que isso aqui realmente fique efetivo, eu tenho que fazer df1 igual, ou seja, ele vai remover e depois de remover, ele vai atribuir a df1, certo? Agora sim, né, quando vocês vão ver aqui, ele removeu todos aqueles NA. Então, assim seria uma forma de eu remover esses elementos, todas as linhas, e veja que ele não removeu só as linhas do NA, mas ele removeu todas as linhas do meu data frame que tivesse NA com o seu parâmetro. A gente pode agora, por exemplo, visualizar o tamanho que ficou, né? Então, se eu botar aqui o comando len df1, o tamanho é 78, lembrando que o df antes estava com 148, então ele tirou uma boa quantidade de linhas, né, que tinha o df, que tinha NEM, né, ele saiu de 148 para 78, né, elementos. Então foram removidos aí 70 linhas mais ou menos, né, 70 linhas mais ou menos que foram removidos que tinham o NEM, o NaN, ou seja, que estavam vazias. Então agora eu criei um novo data frame e com valores menores. Né? Se eu botar aqui, ó, len df menos len df1, então eu tenho lá os 70 linhas que foram removidas, né, do meu data frame, certo? Bom, gente, então estamos batendo aí os 30 minutos, né, de aula por essa semana. É só, eu vou colocar esse notebook lá para vocês baixarem também, tá certo? Então até a próxima semana, na terça-feira, eu irei colocar uma nova videoaula, agora com algumas funções mais avançadas do Excel, tá certo? Algumas operações mais avançadas do Excel. Então um grande abraço, e se vocês quiserem, já disse, né, coloquem nos comentários aí alguma coisa que vocês quiserem colocar de, eu gostaria de ver essa função, aquela função, que a gente vai e corre atrás e vê como é que faz usando o Python, tá? Ok? Então um grande abraço para vocês, Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser.